A paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. Sangar, o terceiro juiz de Israel. Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Juízes, capítulo 3, versículo 31. O significado do nome Sangar é gracioso, copeiro libertador de Israel. Eusébio de Cesareia, referido como o pai da história da igreja, pois os seus escritos históricos são de suma importância para o conhecimento do cristianismo primitivo. Nascido em 30 de maio de 339 d.C., foi considerado o primeiro historiador do cristianismo. Eusébio junta Sangar com Eude, fazendo os juízes ao mesmo tempo, e atribuindo o período de 80 anos, que a terra de Israel ficou livre da opressão, ao período em que ambos foram juízes. Em Juízes capítulo 4, versículo 1, diz: Depois de falecer Eude, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Logo em seguida desse versículo, é a história de Débora. Então o que Eusébio disse tem base bíblica. Registra-se apenas uma façanha heróica de Sangar, a matança de 600 filisteus, com uma guilhada de boi. Mas com isso, se lhe atribuiu salvar Israel. Sangar aparece apenas 2 vezes na Bíblia. Em Juízes, capítulo 3, versículo 31, que diz que era filho de Anate e que feriu 600 homens dos filisteus, com uma guilhada de bois. E em Juízes, capítulo 5, versículo 6, no Cântico de Débora, onde diz que nos dias de Sangar cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. A subjugação de Israel foi tão completa que as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. O governo havia se tornado completamente desorganizado e o povo estava completamente despreparado para a guerra. Sangar foi um homem simples, camponês, acostumado a lidar com gado e plantação. Viveu em um momento difícil na vida dos israelitas, um dos difíceis períodos da história do povo, em que havia uma decadência nacional sem limites, sem liderança e sem direção. O povo sofria os resultados de suas escolhas. Apesar de sua simplicidade, Sangar aparece em um versículo após os juízes mais conhecidos, como Otiniel e Eude. Um versículo no capítulo 3 de Juízes era o suficiente para falar de um homem sem expressão social, em anônimo, homem de bravura que faz tudo o que pode para defender o seu povo, homem que luta até o fim. Sangar não ficou lamentando a falta de recursos. Ele usou o que tinha, uma guilhada de bois. A arma improvisada de Sangar, com a qual ele ajudou a salvar Israel, foi uma vara comprida com um ferrão na ponta, usada para conduzir e instigar os bois. Provavelmente, Sangar estava trabalhando quando encontrou as tropas dos filisteus. Esta é a primeira menção dos filisteus como vizinhos conflituosos dos israelitas. Com a guilhada, ele feriu 600 homens dos filisteus. As probabilidades dele não eram boas. Eram 600 contra 1. Imagine 600 homens treinados com lança e escudo. Mas Sangar superou as probabilidades. A atitude solitária desse homem, simples, resultou em uma grande bênção ao povo de Israel. Isso mostra como Deus pode nos usar para o seu serviço. Não precisa ser forte e nem sábio. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes.
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 29. Concluindo, irmãos, precisamos apenas confiar em Deus e usar os recursos que temos em mãos.